Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de Spark. A gente está vendo Spark para ciência de dados e aprendizado de máquina. A gente está fazendo a nossa análise exploratória de uma base de dados pública, né, Big Data, mais especificamente aí a base de dados relacionada a viagens, né, de táxis lá da cidade de Nova York. A gente está utilizando um range ali de um ano de base de dados, são mais de 38 milhões de registros. E no vídeo anterior a gente fez uma parte da investigação, a gente está trabalhando aqui com uma hipótese, né, algumas hipóteses de investigação, algumas perguntas que estamos respondendo ao Departamento de Trânsito, como cientista de dados. Respondemos até a terceira aqui, né? Lembrando que isso aqui é uma série, então sugiro que você assista todos os vídeos da série, do início ao fim. A gente começou falando da parte teórica, estamos trabalhando na parte prática agora. Então é sempre sugerível que você acompanhe a playlist toda para você entender a utilização da ferramenta, né? Que a gente está trabalhando com o Apache Spark, uma ferramenta poderosa para trabalhar com Big Data. Então vamos continuar respondendo, né? A quarta pergunta aqui é: qual é a época do ano que tem mais corridas? Então vamos lá. A gente tem a coluna aqui de data, tá certo? Daytime. No Spark, o tipo de dado vai ser o timestamp. E você tem, basicamente, aqui uma coluna de pickup datetime e drop-off datetime. Né? Basicamente, o início e o fim da corrida, não é isso? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente já importou aqui os métodos que a gente vai utilizar, tá bom? Isso a gente fez no vídeo anterior, já fizemos algumas operações, né? Respondemos algumas perguntas. E aí, para a gente responder, né, a época do ano que tem mais corridas, a gente vai precisar fazer o quê? Um group by, né? Então, como é que vai ser isso? A gente tem o nosso df aqui, e aí a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai utilizar aquele método que nós vimos que é o withColumn, que é a de criação de colunas. A gente vai criar a coluna month, porque a gente vai utilizar o método month, que retorna o valor numérico referente a uma coluna que seja do tipo daytime, e aí a gente vai aplicar esse método de month a uma coluna que seja daytime. A gente vai pegar lá o pickup daytime, né? Então, a gente vai pegar o pickup daytime, vamos passar aqui para o método month. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna com os valores numéricos relativos ao mês dessa coluna pickup daytime. O daytime, ele não tem só mês, ele tem ano, ele tem data, ele é daytime, né? Hora e data. Mas eu quero retornar só o mês, porque eu quero saber a época do ano por mês. E aí, o resultado disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um group by e vou aplicar a essa coluna que eu criei por mês. O group by precisa de um método para ser aplicado ao group by. E aí a gente vai utilizar o count. A gente não quer saber a quantidade de corridas por mês, para a gente saber se tem a época do ano, né, que tem mais corridas ou não. Então a gente vai utilizar o count. E aí, né, só para reforçar, né, se eu rodar isso aqui, o que ele vai me dar? Ele vai me dar um objeto, né? É sempre bom lembrar isso, né? Ele é lazy, né? Ou seja, ele só vai fazer a execução do processo desses dados que estão distribuídos, lembrando, são 38 milhões de registros, é muita coisa. Ele só vai fazer isso quando você acionar, quando você executar uma operação que inicia a agregação desses dados, né? Então, essa ação pode ser iniciada pelo comando show. Aí sim ele vai começar a executar. Perceba que ele leva um tempo, né? A gente está trabalhando com Big Data e tá lá o nosso resultado aqui da contagem, né, do número de corridas por mês. Aqui está um pouco confuso, né, porque ele não organizou por mês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um order by. Order by o quê? Pelo mês, né? Então, vamos passar o mês. Perceba a lógica de abordagem do Spark utilizando comandos que são o quê? O que é group by, count, order by? Isso aqui é SQL, gente. Isso aqui é SQL na veia, tá? Se você não sabe SQL, vá lá na playlist de SQL básico que tem no canal também. Lá está completo. A gente está utilizando uma base de dados lá também, explorando esses comandos, utilizando a linguagem SQL. O Spark utiliza a mesma lógica. E é por isso que é importante você ter esses conhecimentos prévios, né? Então, vamos passar aqui com o order by. Deixa eu executar de novo. E tá aqui o resultado, né? Então, de janeiro a dezembro. O que me parece aqui é que você tem, respondendo a pergunta, né? Ele pergunta qual é a época do ano que tem mais corridas. Então, me parece aqui que a gente tem mais corridas aqui em torno do meio do ano, mais ou menos, né? Aqui em maio. E depois, um pouco mais de corridas ali para o final do ano, né? E nas outras épocas um pouco menos de corrida. O que a gente poderia fazer, né? Já que é um trabalho aqui de análise exploratória típica do trabalho de um cientista de dados, é que a gente poderia fazer o seguinte. Vamos atribuir isso a um toPandas, vamos chamar de pandas1. Por que a gente vai fazer isso?
Vamos confirmar a nossa hipótese de que existe essa tendência no meio e no fim do ano ali, né? Para facilitar isso, o que é uma ferramenta comum do cientista de dados? O DataVis, né? A visualização de dados. Então, a gente vai fazer um import Seaborn. Vamos importar as duas bibliotecas aqui para fazer plotagem. Vamos fazer um Seaborn line plot. Vamos passar data como nosso def pandas, o x como mês e o y como count. E está aqui a visualização dos dados, né? Então, dá para perceber que a nossa hipótese ali, analisando a tabela, né, ela se confirma aqui não é exatamente o meio do ano, né? Aqui em torno de abril e maio, você tem um pico, né, de utilização dos táxis e para o final do ano também. Ou o contrário, né? Você pode ter a conclusão de que ali ao redor de agosto você tem menos utilização, assim como no início do ano, né? Fevereiro ali são meses que são um pouco mais baixos e depois no resto do ano você tem uma utilização bem maior. Então aqui você viu a utilização de recursos do Spark, você viu que a lógica de abordagem aqui é muito próxima do SQL, e isso é proposital mesmo, é para facilitar, é por isso esse é um recurso do Spark Data Frame, certo? A gente trouxe para a realidade de um Pandas e entregou isso para bibliotecas de DataVis, de visualização de dados, agregando aqui diversas ferramentas de ciência de dados. Vamos continuar com a nossa exploração, né? A próxima pergunta ele pergunta a época do ano e ele pergunta também dias da semana. Será que dias da semana tem essa tendência também de variação? Então, é muito simples fazer isso, né? A gente fez aqui já aplicado ao mês. A gente tem dia da semana? Tem, a gente vai criar. Como é que a gente cria isso? A gente vai chamar de Day of Week. Vamos criar uma nova coluna de Day of Week. Vamos aplicar, em vez de aplicar o month, a gente vai aplicar Day of Week, que é o outro método, que vai recuperar de uma coluna Daytime o dia da semana como um numeral. A gente vai aplicar então o Group By sobre o Day of Week e o Order By também. Não precisa ser pandas, vamos só mostrar esses dados. E tá ali o resultado, né? Então, Day of Week, né? Lembrando, de domingo a sábado, né? Sendo domingo o primeiro dia da semana, sábado o último dia da semana. Então você vê que existe ali mais viagens de táxi no meio da semana, né? Aqui em torno de quarta e quinta-feira, onde tem mais corridas, né? Interessante esses dados, né? Eu não sabia disso. Eu achei que teria mais corridas no fim de semana, né? Com a utilização de turistas, né? Afinal de contas, Nova York é uma cidade que tem bastante movimentação de turistas, mas não. Existe bem mais corridas ali em redor de quarta, quinta-feira. Interessante, né? Olha como é que utilizar dados ajuda a gente a esclarecer algumas hipóteses. Agora me ocorreu uma dúvida, e a gente pode, isso é completamente natural da investigação do cientista de dados, tá? Ele perguntou os dias da semana que tem mais corridas, a gente já consegue responder, né? Quarta e quinta são os dias que tem mais corridas. Mas me ocorreu o seguinte, será que todo tipo de corrida, isso aqui é uma média da base de dados toda, tem 38 milhões de registros. Mas será que as corridas longas e as corridas pequenas têm a mesma distribuição ao longo da semana? Isso me ocorreu, porque às vezes você tem corridas longas que são efetivamente utilizadas por turistas, né? De repente, vindo de aeroporto, indo para outras cidades, indo para atrações. E quando você mistura com as corridas do dia a dia ali, de corridas próximas, pode embaralhar tudo. Então o que a gente pode fazer aqui para saber isso? A gente pode aplicar uma outra ferramenta do Spark, que é o chamado filter. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um filtro sobre uma coluna. Então a gente vai chamar o comando call e vai aplicar ao trip distance. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar as corridas com mais de 10 milhas, né? Corridas relativamente maiores. A gente viu que a média é mais ou menos 4 milhas e tem, inclusive, aqui ó, uma variação bem grande. O Standard Deviation, o desvio padrão é bem grande, ó, 239 milhas de desvio padrão. Então é uma variação bem grande. Vamos considerar as de distância de maiores de 10 milhas. E vamos ver como é que fica a distribuição se a gente considerar corridas um pouco maiores. Então, antes de fazer essa operação, eu vou aplicar um filter. O resultado do filtro aplicado à coluna trip distance é que vai me dar o resultado. E tá lá. Então, agora mudou completamente o cenário, né? Deixa eu executar aqui como estava antes, né? Sem o filtro, para a gente comparar. A gente tinha uma distribuição em que havia mais corridas na média ali em torno de quarta e quinta-feira. E agora, considerando corridas bem maiores, agora não. Agora eu tenho um cenário em que as corridas se concentram ali no domingo e na segunda. Bastante interessante. Isso pode ter a ver com as corridas em direção ao aeroporto, por exemplo, que são normalmente locais de distância maiores do centro da cidade. Essa é uma hipótese, né? Precisa ser investigado, claro. E a gente pode fazer isso utilizando exatamente ciência de dados.
Vamos continuar com as nossas hipóteses. Quais os locais mais comuns de embarque e desembarque? Interessante essa questão. Vamos investigar. A gente sabe que daqui da nossa base de dados que a gente tem o PU Location, que seria o Pickup Location, não é isso? E o DO Location, ou Drop Off Location. Aqui, olha que interessante, ele é um PU Location ID. Tá? Então, o que vai acontecer se a gente analisar o dicionário? Vamos lá no dicionário. O dicionário, o que ele vai me dizer aqui? Ele é uma TLC Tax Zone, tá? Então, o que ele vai me retornar nesse location? Ele vai me retornar um código, tá? Mas, para eu saber os locais mais comuns de embarque e desembarque, eu não quero saber de um código, eu quero saber exatamente o local mesmo, o bairro, o endereço, qual é o nome do local que foi pego o passageiro e que depois que foi entregue o passageiro. Então, eu vou precisar de uma tabela para fazer um depara desse código para o local. Eu tenho isso? Sim, eu tenho isso. Você vai precisar dessa tabela depara. Aqui no site da base de dados, se você vier aqui na documentação da base de dados, vou rolar lá para baixo, você vai achar isso aqui, ó, Tax Zone Lookup Table. É exatamente o que a gente precisa. A gente precisa de uma tabela de lookup, ou seja, uma tabela que mapeie a ID da zona para a zona especificamente. Então a gente vai baixar isso aqui, eu vou inclusive pegar esse link e vou deixar lá no notebook. Então eu vou copiar esse endereço do link, vamos carregar aquela tabela para cá, para a gente poder fazer esse mapeamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer portar o pandas aqui, né? E vamos fazer o seguinte, vamos criar o df lookup. A gente viu lá que ele é um CSV, né? Então vamos fazer um read CSV e vamos passar o link aqui. Vamos dar uma olhada na tabela? Pronto, está aqui. Então eu tenho o location ID, que é exatamente o que tem na nossa base de dados. Se a gente retornar aqui, ó, cadê a base de dados? Eu não fiz, deixa eu fazer aqui. Se a gente puxar ela aqui, você vai ver que o PU Location e o DO Location são exatamente os códigos de zona. E essa tabela faz exatamente esse mapeamento. Ele inclusive coloca ali a localização, né, em Nova York e a zona exatamente de onde a pessoa foi pega ou onde ela foi entregue, tá certo? Então, agora a gente já tem o Lookup Table. É só a gente fazer a investigação de quais são os lugares que mais se embarca e que mais desce passageiro. Então vamos fazer um def. Vou fazer assim, ó, top 10, top 10 pickup. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer um group by, né? Então vamos fazer um group by pelo quê? Primeiro vamos fazer pelo pickup, né? A gente precisa de uma função de agregação. Vamos fazer o count. Vamos ordenar, não é isso? Order by. A gente vai selecionar a coluna que ele vai ordenar. No caso aqui, o count. E vamos aplicar o descendente, né? Para que ele fique de 0 a 10. E aí, a gente faz um show para retornar o resultado. Vamos dar uma olhada. Em vez de atribuir a alguém, primeiro, vamos só olhar primeiro o resultado. Tá lá. Então, ele me deu o resultado aqui. O pickup location, né, o top, é a localização 132.237.161. Então, isso não tem tanto significado para a gente, né? A gente não sabe o que são esses códigos. A gente vai fazer um merge desses dados, né? Então vamos atribuir isso aqui a uma tabela. E aí como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar o TwoPandas, né? Para facilitar a nossa manipulação. Então vou aplicar o TwoPandas. Se eu rodar esse código aqui, o que vai acontecer? E aplicar a essa variável. Será que vai dar certo? Dessa maneira aqui, ele vai carregar todos os IDs que existem, né? Ele vai agrupar por ID. E eventualmente pode ficar muito grande. E a gente já visto para mostrar os top 10 ali, né? No Pandas, o que a gente pode fazer? Já que a partir do TwoPandas ele se torna um objeto Pandas DataFrame. A gente pode fazer o comando do Pandas head. Pronto, então em vez do show 10, a gente faz o head 10 e atribui isso a uma variável Pandas DataFrame. Está feito, de 0 a 10. Agora a gente precisa fazer o merge. Vamos fazer o merge desses dois. Vamos fazer o pd merge. A gente vai puxar aqui o top 10 pickup. Vamos passar o def lookup. Left on. Pela esquerda vai ser o que? Vai ser o pickup location ID. Right on vai ser o location ID. É onde ele vai fazer o merge. Como? Left. E executa o código. Pronto. Agora a gente mesclou o resultado de uma tabela com a nossa lookup table, onde ele faz a conexão, né, da localização da nossa tabela de top 10, pickup locations e a tabela de lookup. Para organizar isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos exibir as colunas. Pickup location, vamos exibir aqui o borrow, a zone e o count.
Assim fica mais fácil de enxergar. Prontinho, tá aí. Então, os top 10 lugares de embarque, né? Então, você vê que o top 1 aqui é o JFK Airport, né? Bastante comum, né? A chegada, a saída de turistas, pessoas, né? Transitando para dentro e para fora da cidade. Depois vem Manhattan, diversos lugares ali de Manhattan, enfim. A gente conseguiu responder aquela primeira pergunta. E para aplicar isso ao drop-off location, é só a gente criar. Vamos criar aqui, top 10, drop-off, é DO aqui, né? Pronto, ele fez. Agora a gente precisa fazer o merge. Vamos dar uma olhada aqui. DO location. E esse cara aqui é o DO. Opa, erramos aqui. Prontinho. Então, tá aqui os top 10, né, lugares de desembarque, né, da nossa base de dados, que são lá em Manhattan, né, Upper East Side North, Upper East Side South. Então, na maioria dos casos, a pessoa embarca lá no aeroporto e vai para Manhattan, para Upper East Side North, né, na maioria dos casos. Então, respondendo as duas perguntas lá. Vamos ver se falta mais alguma. Então, está respondido, né, embarque e desembarque. E existe uma última pergunta aqui, que é, existe relação entre local de embarque e o valor da corrida? Interessante isso. Para nos ajudar a responder essa pergunta, uma primeira coisa que a gente pode fazer é agrupar esses dados por local de embarque, pela média do valor que é cobrado, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Pode fazer um df group by, vamos agrupar o pickup location, vamos fazer um average do total amount. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos retornar aqui os 5 primeiros. Então ele retornou aqui os 5 primeiros. Os 5 primeiros não deu para a gente ver muito bem o resultado, né? Vamos pegar 20. Bom, agora com 20 a gente consegue ver que, dependendo da localização, de fato a média tende a ser um pouco menor, né? Mas como a gente tem aqui 38 milhões de registros, só olhar assim, por agrupamento, não vai ser o suficiente para a gente conseguir responder a pergunta do departamento que nos perguntou. E como nós somos cientistas de dados, a gente precisa utilizar recursos mais robustos para poder responder as perguntas de maneira objetiva. Um recurso da estatística descritiva é utilizar a correlação, ou a correlação de Pearson. Lembrando que, caso você não tenha o conhecimento, a gente está utilizando aqui o tempo todo análise exploratória com recursos de estatística descritiva. Se você não tem esse conhecimento, a gente tem a série de estatística básica no canal, tá? Corre para lá, assista a série, ela está completa também, está sendo atualizada também, então se inscreva no canal para acompanhar também mais essa série. E aí o que a gente pode fazer é fazer a correlação entre as duas. Como a PU Location aqui é um valor numérico, a gente pode tratar ele como valor numérico para tentar fazer essa correlação. Ele não corresponde exatamente ao valor numérico, ele é só uma identidade, né? Mas é possível correlacionar os valores com o valor da corrida. Então, como é que ficaria isso? A gente vai puxar aqui o import, a gente vai importar aqui, a gente vai fazer em vez do functions, a gente vai importar aqui, que é exatamente a ferramenta para poder fazer a correlação. E aí, a gente pode fazer def select core e vamos selecionar exatamente as duas colunas, location e total amount. Vamos fazer um collect e vamos observar o resultado aqui. Correlação de menos 0,03. Para ficar o valor aqui um pouco mais claro, né, a gente pode retornar 0, 0. Ele vai retornar só o valor para a gente. Então, menos 0,03. Em termos de correlação de Pearson, o que isso significa? Se você acompanhou a série de estatística básica aqui do canal Data Review, você sabe que isso aqui significa basicamente que não existe uma correlação tão clara assim, né? Ou na verdade não existe quase nenhuma correlação, né? Muito próximo de zero. Então, o local de embarque ele não determina necessariamente o valor na média em que o passageiro vai pagar. Então, essa foi uma conclusão que a gente conseguiu utilizar para responder a pergunta e fundamentado em pura matemática, né? Em pura estatística. A gente utilizou Big Data para responder isso, utilizamos recursos tecnológicos avançados como o Spark, agregamos tudo isso para poder responder as perguntas lá do departamento de trânsito para ele poder, né, desenvolver as políticas públicas lá de mobilidade urbana. Então, para esse vídeo foi isso. Se você gostou, peço que você curta, compartilha o conteúdo aí com quem você acha que possa se interessar e a gente se vê no próximo vídeo.